Olá, seja bem-vinda a mais um devocional no nosso canal Destemidas. Quero te convidar a curtir, compartilhar, nos seguir no YouTube, também no Instagram, porque a gente vai estar sempre compartilhando vídeos que possam te inspirar pela palavra de Deus. Compartilhe, envie para outras mulheres, porque nós temos um chamado tão específico para um tempo como esse, de sermos aguerridas e destemidas em levar a palavra de Deus com a nossa vida. Amém? Quero te convidar a orar. Vamos louvar ao Senhor por esse tempo. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo que nós podemos ouvir a Tua palavra, sermos instruídas, inspiradas pelo Teu Espírito através da Tua palavra. Eu declaro, Senhor, corações sendo aquecidos, sendo inspirados a praticar aquilo que a Tua palavra diz. E também, Senhor, a restaurar áreas da nossa vida, Pai, que nós precisamos do Teu toque, da Tua orientação, para que nós possamos ser restauradas, melhoradas e fortalecidas. Que seja um tempo poderoso no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém aí onde você está? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que fala sobre a vida de Ruth. Está lá no livro de Ruth. E nós vamos falar sobre uma amizade verdadeira. Uma amizade que foi construída em fidelidade e lealdade. E eu quero falar para você a respeito dessa história, onde nós vimos muitos pontos que são tão inspiradores para que nós possamos ter amizades verdadeiras, amizades de Deus. O que a palavra de Deus nos inspira, nos ensina a respeito disso. Talvez você já se perguntou, eu já atendi algumas mulheres que se perguntaram, eu mesma já me perguntei. Por que eu não consigo ter nenhum relacionamento bom? Por que eu não consigo construir amizades fiéis? Por que isso não acontece comigo? Como que eu posso fazer para que isso aconteça? Que sentem falta de ter essa conexão de Deus, essa parceria de fidelidade, de conexão. Então eu quero te dar alguns pontos para destravar isso na sua vida, para te inspirar como ser essa amiga de verdade. Porque quando nós plantamos isso, nós vamos colher, porque a palavra nos garante. Amém? Então, aqui no livro de Ruth, no capítulo 1 e no verso 4, fala a respeito de uma condição que elas estavam. Ruth e Orfa eram noras de Noemi. E elas acabaram, Noemi perdeu o seu esposo e acabou ficando viúva, e logo em seguida as duas também perderam os seus esposos, que eram os filhos de Noemi, e também ficaram viúvas. Então, naquela época, ficar viúva era algo muito desafiador, porque não é como hoje que as mulheres se desenvolvem, trabalham e conseguem se virar, né? Por mais que tenha a dor, o desafio do luto, da perda, né? Da pessoa ali com ela, elas ficavam abandonadas, ficavam pobres, elas ficavam numa situação muito difícil. E elas se encontravam as três assim, nesse estado. No verso 4 fala assim: eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Ou seja, Noemi ficou sem nenhum parente que pudesse amparar ou cuidar dela onde eles moravam. E já fazia 10 anos que Orfa e Ruth moravam naquele lugar com eles, mas elas eram moabitas, elas eram de um outro lugar. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. E assim, ela com as 2 noras partiu do lugar que tinha morado, enquanto voltaram para a terra de Judá. Então aqui o ponto 1 é: um verdadeiro relacionamento ou uma amizade verdadeira, ela é firmada em verdade. O primeiro ponto que eu quero te falar, o óbvio, ele precisa ser dito muitas vezes, né? Uma frase que é muito usada e muito verdadeira. Parece tão óbvio que entre uma amizade precise haver verdade, que às vezes deixa de ser dito.
Mas eu quero ressaltar isso porque eu vejo muitas pessoas falhando em ter amizades e até mesmo relacionamentos conjugais porque falta verdade no relacionamento. Tentam maquiar ou esconder algumas coisas, achando que vão ter vantagem com aquilo, quando estão maquiando e escondendo fatos que, quando vêm à tona, acabam muitas vezes até destruindo relacionamentos. Então, aqui, quando Noemi, ela ficou viúva, ela expôs a situação dela, depois as suas noras também, e elas tinham uma situação de verdade. Elas sabiam que não tinham o que comer, a situação era entre elas comum. Ninguém ficou escondendo nada de ninguém. Então eu quero te incentivar para que você seja uma amiga verdadeira. Você precisa ser honesta e verdadeira. Se você quer ser uma boa esposa, uma boa mãe, não maquie, não esconda embaixo do tapete as coisas, sabe? E o seu cartão de crédito precisa estar exposto ao seu marido, amém, mulheres? Não faça coisas escondidas dele, porque a hora que ele souber, ele vai perder a confiança na sua vida, ele vai perder a confiança em você. Aí você vai dizer, não tenho mais cartão de crédito. Mas você não foi verdadeira. Você, marido, se você adquiriu alguma dívida, se você tem algo que você precisa confessar com a sua esposa, faça isso enquanto há tempo. Porque quando nós olhamos nos olhos e podemos falar a verdade, nós podemos colher a verdade. Nenhum relacionamento de sucesso verdadeiro é firmado em mentiras. Se você tem uma amiga e você está escondendo algo dela, você ouviu ou você soube de alguma situação que envolve ela, e para não chatear, para não se expor, você não alertou a vida dela, você não foi verdadeira, faça isso ainda hoje. Seja verdadeira, porque uma amizade de sucesso, uma amizade de Deus, ela não é construída sobre a mentira. O pai da mentira é o diabo. Então, quando nós construímos coisas em mentiras, nós estamos construindo coisas que condizem com ele e não com o nosso Deus, porque Deus, ele é o detentor de toda a verdade. Amém? O ponto 2 é: um relacionamento verdadeiro é quando se quer o melhor para o outro, independente de. Aqui nós vamos ver na história delas que chegou um momento onde elas, esse momento que nós lemos, elas saíram daquela região para voltar para sua terra, porque lá naquele lugar estava havendo provisão de alimentos. Então, no caminho, houve uma parada, houve uma situação, onde Noemi disse para as suas duas noras: vocês podem voltar para os seus parentes, voltem para suas mães, voltem para a casa dos seus parentes, para que vocês possam ser resgatadas, possam ser cuidadas, possam viver em família e serem protegidas. Independente de Noemi seguir a viagem, que não deveria de ser fácil, porque naquela época não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha carro. As viagens eram longas, eram cansativas, as estradas não eram pavimentadas e bem estruturadas como hoje. Então, Noemi, ela naquele momento, ela não pensou no bem-estar dela. Ela não avaliou se ela ia ficar sozinha, se ela não ia ter o que comer, se ela ia passar as noites talvez no meio da estrada, em meio a perigos, sozinha. Mas ela pensou no bem das suas noras e ela disse: vão para que vocês sejam cuidadas. Sabe? Uma verdadeira amizade, ela deseja o bem do outro, independente do que aconteça com a sua própria vida. Em um momento eu vi uma situação e eu achei muito interessante, onde uma mãe que já era viúva e uma filha, e elas moravam perto uma da outra e tinham muitas coisas em comum, né? E estavam sempre se reunindo. E chegou um momento que a sua mãe, que era viúva, entrou num relacionamento. E esse senhor que iria se casar com ela iria levar ela para uma outra cidade. E ela ficaria longe da filha. Mas ela gostaria e ela ficou muito feliz de poder viver essa experiência, porque ela desejava aquilo. E quando ela contou para a filha não disse assim: mãe, mas eu não te quero longe, fica aqui, diz não para ele. Que isso, mãe? Vai nos abandonar? A filha olhou nos olhos da sua mãe e disse: mãe, que você seja feliz naquele lugar. Eu sempre vou estar aqui e a sua felicidade é a minha. Então, quero te dizer que uma amizade verdadeira, ela não está pesando mais os seus próprios benefícios, e sim a felicidade do outro.
E eu quero ler com você onde está isso na história, lá no livro de Ruth, capítulo 1, no verso 7. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu para o lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os meus falecidos e comigo. Foi o que ela falou para elas: Vão para que vocês sejam cuidadas. E ela não pensou sobre o que aconteceria com ela. Dica 3. Um relacionamento verdadeiro é em situações quando todos vão embora, mas você fica até o final. Sabe, em muitas situações da nossa vida, nós vamos estar rodeados de pessoas, mas vão ter momentos muito específicos que nós estaremos abandonados por muitos, ou até mesmo em situações que nós nem podemos ter muitas pessoas envolvidas. Mas um amigo verdadeiro é aquele que está quando todos os outros vão embora. É um amigo que não te deixa, não te abandona por causa de situações, por causa de circunstâncias. Sabe? Valorize esse amigo e seja esse amigo que não está condicionado às circunstâncias, ao que os outros dizem, mas é aquele que fica, que permanece ali. Amém? E quando isso aconteceu? Lá no verso 14 vai falar sobre isso. Quando Ruth, ela responde para Noemi. Verso 16. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe, porque aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Ah, sabe, gente, isso aqui fala sobre pessoas que vão ficar com você até o final. Na caminhada do ministério, muitas vezes nós nos cercamos de tantas pessoas e isso é tão maravilhoso. Nós somos uma grande família, família de Deus, uma família com muitos filhos à semelhança de Deus. Mas existem momentos da nossa vida, como Paulo, como Jesus, que nós passamos por momentos sozinhos, onde nós precisamos sacrificar a nossa carne para permanecer firme, acreditando num propósito. Como Maria, que naquele momento que José pensou em deixar, desistir do casamento, ela permaneceu ali, firme no propósito. Eu já passei por momentos onde pessoas que estavam muito comigo decidiram abandonar o propósito, deixar de acreditar. Mas sabe, eu sou tão grata por aqueles que não desistiram de estar comigo, mesmo quando nós éramos minoria. Eu lembro de situações de pessoas olharem nos meus olhos e pessoas que eu tenho até hoje e disserem: Eu estou contigo até o final. Você vai conseguir, eu ainda estou aqui. Sabe? Faça isso, seja esse tipo de amiga que mesmo quando o seu amigo errar, mesmo quando ele não acertar ou ele não fizer como você faria, você não vai abandonar, mas você vai estar ali acreditando, porque o amor, ele é além de conveniências. O amor é além de ter só do nosso jeito. O amor é além de querer só para nós. O amor fala em ser para o outro. Jesus, ele foi para nós o Salvador. Jesus, ele é para nós o caminho que nos leva a Deus. Não foi sobre ele, foi sobre o que ele seria para nós. Então você pode ser essa amiga fiel. Que tal, em vez de ficar procurando ou às vezes se entristecendo, se decepcionando por não ter, você se tornar essa amiga para outras, até que você possa colher aquilo que você tem desejado. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nós possamos ser inspiradas em ser mulheres e amigas melhores, mais leais, mais fiéis e que refletem o caráter do nosso Deus. Amém, querida? Que você seja inspirada, lembre de amizades. Hoje mande uma mensagem, faça uma ligação, mande um presente leve, chame para um encontro, chame para um café. Faça isso, celebre a vida,
celebre os relacionamentos de Deus. Um beijo no seu coração e até a próxima.